Olá, bom dia. O assunto de hoje é sobre o menisco. O motivo de eu abordar esse assunto é a grande quantidade de controvérsias que existem sobre o tratamento desse tipo de lesão ou problemas de menisco. Hoje chegam pacientes no consultório ansiosos, com dúvidas e várias informações. Algumas dessas informações são nada, um determinado parente fez uma cirurgia e não ficou boa. A outra ela viu na internet que fazendo uma injeção de um gel não precisaria fazer a cirurgia do menisco. Então, várias fontes e várias informações nos trazem essa controvérsia. Mas essa controvérsia tem alguns motivos, na verdade, tem motivos importantes. O primeiro deles é a grande quantidade de pesquisa científica e investigação que está sendo feita e muitas novas técnicas e novos meios de tratamento dessas lesões. Por exemplo, uma prótese de menisco, que é o substituto da estrutura do menisco, já está chegando no Brasil. Hoje, as cirurgias são minimamente invasivas. Se faz por vídeo, com pequenos aparelhos e pequenas incisões, até mesmo 2 ou 3 pontos no joelho, você é capaz de executar uma cirurgia que no passado precisava de uma abertura muito grande. Então, algumas cirurgias que eram feitas no passado, hoje não são mais aceitáveis como formas de tratamento. O outro motivo que faz com que haja tantas controvérsias é a longevidade das pessoas. As pessoas hoje estão vivendo mais tempo e a necessidade de preservação desses meniscos para que as pessoas tenham uma vida saudável é fundamental. Aquela imagem da vozinha sentadinha no sofá fazendo tricô não existe mais. A vozinha hoje quer dançar, quer sair com as amigas, quer correr, fazer um exercício e até correr uma maratona. Então, as pessoas hoje, o auge da sua produção está em torno de 60 anos de idade. A maioria das pessoas que ganham o prêmio Nobel tem mais de 60 anos e estão no auge da sua carreira. Então, devido a esses fatores, ou seja, a grande quantidade de inovação que existe no tratamento dessas lesões, e a necessidade cada vez de preservar mais e manter a estrutura, é que causa esse grande número de controvérsias. Então, o meu objetivo hoje é tentar melhorar, dar a você uma informação clara e precisa, melhorar um pouco dessas controvérsias para que possamos fazer um tratamento correto e adequado dessas lesões. Então, nesse vídeo, eu vou abordar algumas coisas importantes, como tipos de tratamento, o que é o menisco e como devemos proceder no caso de um problema no menisco do seu joelho. Antes de continuarmos para o esclarecimento dessas controvérsias, temos que entender o que é o menisco. O menisco é uma cartilagem que fica entre o osso da coxa, o chamado fêmur, e o osso da perna, a tíbia, que fica dentro do joelho e tem a capacidade de absorção do impacto. Então, a função principal do menisco é a absorção do impacto e distribuição do peso corporal dentro da estrutura do joelho. Dentro do joelho existem 2 meniscos, um do lado de dentro, que é o chamado menisco medial, e o outro mais para o lado de fora, que é o chamado menisco lateral. Então, esses 2 meniscos funcionam como 2 amortecedores, um de cada lado, que mantém o equilíbrio do joelho. A principal característica da cartilagem fibroelástica do menisco é a grande capacidade de retenção de líquido. Ela tem uma grande quantidade de água no seu interior, como se fosse uma esponja. Ela, quando comprime, ela perde um pouco desse líquido, quando solta, ela traz o líquido de volta para dentro da estrutura do menisco. Com o passar da idade, essa capacidade de absorção e retenção de líquidos ela vai diminuindo, ou seja, a pessoa vai ficando com esse menisco com menos capacidade de absorção. Seria como se fosse uma borracha um pouquinho mais ressecada. Essa diminuição da quantidade de absorção faz com que possa ocorrer com pequenos traumatismos, algumas fissuras, algumas lesões, ou até mesmo uma degeneração ou desgaste desse menisco. Então, nas pessoas jovens, o menisco é mais elástico e a possibilidade de haver uma ruptura do menisco, ela é menor, ou ela exige um trauma de maior intensidade. Nas pessoas com mais idade, pode ocorrer uma lesão do menisco, às vezes por traumatismos menores, isso devido às características físicas do próprio menisco. O principal sintoma de um problema do menisco é a dor ao redor do joelho. Quando uma pessoa sente dor ao redor do joelho,
ela deve procurar o médico que vai fazer o exame clínico, fazer manobras necessárias à identificação da lesão e depois podendo solicitar um exame de imagem. No caso do menisco, o exame de imagem mais apropriado é a ressonância magnética. Outros exames, como raio-x e ultrassom, não conseguem identificar as lesões do menisco, porque a cartilagem que fica entre os ossos, ela só é bem identificada claramente num exame de ressonância magnética. As lesões do menisco, elas têm duas características principais. Ou elas podem ser uma lesão traumática, que é aquela que ocorre por um movimento de torção, um movimento súbito, onde o menisco se rompe na hora e a pessoa imediatamente começa a sentir dor. Essas lesões traumáticas geralmente ocorrem nos esportes, como futebol, vôlei, handebol, ou outros tipos de esportes que têm movimentos de torção, ou movimento de giro do joelho, algumas vezes surfando ou fazendo outras atividades. Elas também podem ocorrer em acidentes domésticos, você andando na calçada, escorregar, fazer uma torção. A característica da lesão traumática de menisco é que ela imediatamente inicia os sintomas de dor no local onde ocorre a lesão. Porém, podem ocorrer outro tipo de lesão do menisco, que são as lesões degenerativas. Aquele menisco que já tem um certo grau de degeneração, ele pode perder a sua capacidade de absorção e ele pode fazer pequenas lesões. Às vezes, as lesões com um mínimo de esforço ou esforços pequenos que não seriam grandes para o indivíduo podem fazer pequenas fissuras do menisco. E essas fissuras do menisco evoluírem gradativamente para umas lesões maiores. E essas lesões, então, esse paciente não vai ter uma dor imediatamente. Ele pode começar a ter dor alguns dias depois. Pode começar com um leve desconforto e depois até chegar a um ponto de ficar mais dolorido, que são outro tipo de lesão, que são as chamadas lesões degenerativas. Muitas vezes essas lesões degenerativas podem formar cistos ao redor do menisco. Esses cistos não são uma doença maligna, eles são formações líquidas que ocorrem ao redor do menisco devido a alterações degenerativas. Porém, a pessoa pode aparecer um nódulo, uma bola palpável no seu joelho e ele se assustar. Então, nesses casos, o diagnóstico preciso é necessário. Qual o tratamento das lesões do menisco? Uma vez identificada a lesão, vamos proceder ao tratamento. A palavra atual é preservação, ou seja, vamos fazer o possível para preservar esse menisco, preservar a sua integridade. Temos que preservar e deixar o menisco como ele está. No caso de rupturas, podemos fazer uma cirurgia minimamente invasiva e reparar esse menisco, ou suturar, dar pontos. Existem também outros tipos de materiais que se usam para fixar este menisco no lugar até que haja a sua completa cicatrização. Até mesmo nos locais de mais difícil acesso, hoje em dia temos equipamentos especiais que conseguimos dar pontos, principalmente naquelas regiões da parte posterior do menisco, onde mesmo através de videoartroscopia, o acesso ao local é limitado. Temos equipamentos específicos de várias empresas, marcas e modelos que podemos utilizar para acessar esta região e, no caso, fazer o reparo adequado. Neste exemplo, vocês podem ver o material utilizado, um dos materiais utilizados, para dar pontos na região posterior do menisco, que é uma região de difícil acesso por qualquer método, mesmo por videoartroscopia. Então você observa, ele é feito um ponto, uma agulha especial, né? Existe um equipamento de travamento na região posterior do menisco, que ele trava o ponto, aí você volta, depois você consegue dar outro ponto, que ele, através do travamento na região posterior do menisco, você consegue estabilizar e firmar esse menisco. Tem vários tipos de equipamentos disponíveis para a utilização em pontos difíceis, através da cirurgia de videoartroscopia. A ressecção, ou seja, a retirada do menisco completamente, hoje praticamente não existe mais. Porém, identificada a lesão, ela deve proceder um tratamento. Para você saber se o seu tratamento vai ser cirúrgico ou chamado conservador, ou seja, sem intervenções cirúrgicas, você deve procurar o seu médico especialista. Mas uma coisa você deve ter em mente, o menisco precisa ser tratado.
O menisco dentro do joelho rompido, ele perde a sua função. E o menisco, sem a função dele, leva invariavelmente a uma degeneração das cartilagens. Outras novidades que estão chegando é uma substituição do menisco. Seria uma prótese de substituição. Um implante que é colocado dentro do joelho, que exerce a função do menisco. Nesses casos em que lesões irreparáveis ou pessoas que já têm o menisco totalmente deteriorado, essa novidade está chegando, já foram feitos experimentalmente vários casos, mais de 200 casos de cirurgias com 80% de bons resultados. Isso é um resultado muito acima de coisas que foram testadas no passado. Então essa novidade está chegando aí, logo logo deve estar no Brasil. E é uma expectativa, uma coisa nova para aquelas pessoas que têm lesões irreparáveis. Então, quando você identificar ou você tiver uma lesão do menisco, você tem que procurar o seu médico assistente, fazer a identificação exata, podem fazer algum tipo de tratamento sem cirurgias, quando houver uma lesão com desgaste do menisco, sem rupturas. Mas quando identificada uma ruptura que afasta o menisco, que ele perde a sua função, hoje, com os métodos atuais, quanto mais cedo você identificar e tratar essa lesão, melhor o resultado de preservação da saúde do seu joelho. Algumas lesões que formam pequenos fragmentos soltos, o chamado flap meniscal, que é uma palavra da língua inglesa, mas que ainda é utilizado, esses fragmentos soltos dentro do joelho devem ser removidos. Então, em alguma situação, mesmo hoje em dia, é necessária a remoção de determinadas partes do menisco. Essas situações são, primeiro, quando você tem fragmentos soltos ou quando a pessoa tem uma lesão do menisco e não trata. Às vezes esses fragmentos soltos ou afastados do menisco, eles ficam muito deformados e eles podem ser irreparáveis. Nessa situação, você é obrigado a retirar essa parte do menisco. As cirurgias, o tratamento cirúrgico dos meniscos, ele é realizado por meio de videoartroscopia. Ou seja, é a inserção de uma pequena câmera de mais ou menos 4,5 milímetros por um lado do joelho e por outra incisão no outro lado entra um aparelho que também é ao redor de 3 milímetros de espessura, que é a parte que você trabalha com ele. Então, através desses 2 pontos, ou no máximo 3 pontos, você pode fazer uma intervenção sobre o menisco, tanto na parte de reparação, sutura desses meniscos, quanto na remoção de algum fragmento que for necessário. Então, são cirurgias minimamente invasivas, em que o paciente pode fazer de manhã em algumas situações e ir para casa à noite, depende do caso, depende do estado que tiver o menisco, ou no máximo até um outro dia na internação depois do hospital. O tratamento de reabilitação pós a cirurgia do menisco é indispensável. A fisioterapia, a recuperação da musculatura, até que ele volte à sua atividade normal. Então, essas cirurgias hoje em dia elas são de rápida realização, tranquilas de serem realizadas e os resultados são muito bons.